Paulo, Ah, sou Sérgio Oi. Nogueira, somos três tons de RH, estou aqui bem? com a Roberta e com a Valéria, em mais um episódio daquele que a gente vai falar daqueles comportamentos que atrapalham, que dificultam o desenvolvimento da sua carreira. E hoje, especialmente, a gente vai falar daquela pessoa que nenhum emprego serve. E o que isso significa, né? Nenhum emprego serve, né? Roberto, o que você acha? O que você fala? Vamos começar aí com você para a gente falar desse tipo, né? Essa situação, na verdade, essa É, circunstância. às vezes, quando a gente analisa, né, currículos, né, de algumas pessoas, eu fico intrigado, né, quando eu vejo algumas pessoas que passam pouco tempo numa empresa, né, em posições legais, mas passa assim 9 meses, depois 1 ano numa outra empresa, imediatamente e vai emendando empresa em empresa. Quando você vê, em 7 anos, ele passou por 8 empresas, né, numa velocidade, né, que impressiona, né? A gente fica na dúvida se é ambição, se é as decisões, se ele tomou as decisões certas ao longo desse tempo, né? Ou se de repente descurtiu a empresa. É exatamente o que a gente vai falar agora, né? Assim, as pessoas que acham que algum emprego, o emprego ele tem que ser totalmente adequado à sua expectativa e acabam não passando, né, Valéria? Pelas etapas que tem que passar quando se trabalha numa posição, né? O que você acha? E perdem uma oportunidade incrível de desenvolvimento, né? Porque o que acaba desenvolvendo habilidades, né, em qualquer profissão, é você ser testado, é ser colocado em situações onde você precisa desenvolver novas habilidades, novos comportamentos. E esse perfil, às vezes, ele na primeira situação que ele se sente questionado, ele fala: não, isso não serve mais para mim, acho que eu não estou mais alinhado ou não está atingindo as minhas necessidades, não estou alinhado com o propósito, enfim, vou buscar outro lugar. Mas ele não vivencia com profundidade aquela situação, até para, de fato, poder dizer mais um pouquinho à frente se realmente não tem a ver com ele, né? Ele perde, eu acho que é um profissional que perde oportunidade, você não acha, Sérgio? É verdade. E eu acho que aqui a gente não está nem discutindo de tempo, porque antes tinha essa discussão do tempo, né? O exemplo que o Roberto falou, né, é um exemplo mais extremo. Não é uma questão de ciclo, até porque os ciclos estão menores. O que a gente está falando é de um profissional que enfrenta os desafios, que ele faz entregas dentro de um determinado período, ou seja, de um tempo, ou seja, ele tem uma história para contar, né? Uma história preferencialmente que tem um início, um meio e fim, né? É isso que a gente observa quando a gente está na liderança de gestão de pessoas ou está orientando com relação à gestão de pessoas, né? Então, aqui, gente, para quem está assistindo, não é questão se 3 meses é bom ou ruim. A questão é, teve um início, meio e fim? E quais foram os reais motivos da saída, né? Como a Valéria falou, né? O que te levou a topar um outro projeto, um outro plano? Eu acho que é disso que a gente está falando para não ficar essa questão do tempo e do prazo, né, Roberto? É isso que você quis dizer também, né? Exato. Eu acho que a pessoa tem que avaliar as escolhas que ela faz, né? Se ela escolheu uma empresa, né, porque aquele emprego era o primeiro que estava na frente, né, e tem que ganhar salário, aí vai, ok, pode até chegar aos 6 meses ela descurtir, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter o controle da nossa carreira a ponto de fazer as melhores escolhas das empresas, né? E analisar todo o contexto. E essa questão do propósito é uma coisa interessante que às vezes serve de muleta, né, para as pessoas nesse processo de mudança. Ah, não me identifiquei com os valores da empresa. Peraí, mas você fez um processo seletivo, assim como a empresa te escolheu, você também escolheu a empresa, né? Você viu exatamente a posição, você estressou, né? O que aquela posição ia fazer com que você conseguisse apresentar resultados, né? Então, a partir do momento que você entrou, você se esforça exatamente para concluir, né? Porque o problema é que as pessoas acabam não concluindo, como você falou, né? Quando você não conclui, você acaba sendo uma pessoa com uma má formação, porque você sabe iniciar, mas não tem a tal da acaba, não termina, né? Então você tem que ser um cara que
que pensa nisso. Eu acho que você tem que, ao longo do tempo, né, você tem que fazer as suas escolhas, né, se identificando com o propósito, mas não perdendo de vista que você tem que entregar, né, você tem que completar o ciclo. Ou então vira aquele eterno potencial, né? Vocês já viram aquele profissional que, nossa, mas ele tem um potencial, ele tem ideias tão interessantes, tem uma formação incrível, a idade certa, tudo perfeito, mas nunca realiza o potencial. É aquele filme que nunca começa, você não vê acontecer, porque na hora que ele vai realizar o potencial, acontece N coisas. Ele não gostou de alguma coisa que foi dita, ou de repente ofereceram um pouquinho mais em termos de remuneração, e ele já deixa o projeto que ele está para esse novo projeto. E hoje, como tem essa tendência das carreiras mais curtas, né, dos períodos mais curtos, fica até muito mais sujeito realmente a essas mudanças sem tanto filtro, né? Esse também é um risco. Não tem nenhum problema mudar em pouco tempo, eu concordo total com o Serginho. Depende da profundidade, né, da relevância da sua experiência, às vezes 6 meses valem mais do que 10 anos. Mas o porquê que, de fato, um novo projeto ele faz sentido para você tem que ser bem mais do que apenas 20% de aumento salarial. Ainda que remuneração seja importante, é importante, a gente sabe que é importante. Mas a gente não pode avaliar uma carreira, o sucesso de uma carreira, pensando só no curto prazo. Porque, às vezes, você pode ficar na organização que você está, porque você tem um projeto importante para ser entregue, e no médio ou longo prazo esse aumento virá 30, 40, uma promoção, uma oportunidade internacional, enfim, tem que colocar na balança uma série de coisas para pensar de fato se vale a pena, né, você abandonar um projeto atual para outros. E a área de tecnologia hoje é a mais afetada, estou errada? É a área que mais hoje está suscetível, muitas atividades novas, né, especializações novas dentro da área de tecnologia, e os convites, eles acontecem o tempo inteiro para os profissionais, principalmente para os bons profissionais, né? E aí, né? Como decidir, como encontrar os melhores caminhos? Pense sempre, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Pense sempre no curto prazo, mas projete também o médio e longo prazo. Aonde você pretende chegar? Às vezes vale a pena você segurar um pouquinho mais, porque o que você vai colher vai valer mais a pena. E aí sempre a gente volta na questão também do autoconhecimento, né? Porque, na verdade, tem 2 passos para trás. Assim, o que eu pretendo construir com a minha carreira? Né? Aonde eu imagino chegar? Não de posições, mas o que eu quero fazer? O que eu quero realizar? O que eu quero deixar? Né? Então, a cada mudança dessa atende aquelas minhas questões, aquilo que eu pensei lá atrás, o que eu defini lá atrás. Eu estou mudando por quê? Né? Então, de novo, a questão do autoconhecimento, o que eu quero para a minha vida, não só na carreira, mas para a minha vida, né? É de fundamental importância, porque senão você vai tomando decisões ao acaso, cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião, né? Então, eu acho que isso é muito importante. De novo, parece até Estou repetindo, né, Valéria? Mas porque é muito importante, né? E às vezes tem decisões também, né, Sérgio, que a gente tem, às vezes, um lado da situação e a gente precisa de ajuda para olhar vários lados, né? Também a gente já falou aqui bastante sobre a importância do mentor, às vezes, na carreira, né, de um profissional, né, de um processo de mentoring, que às vezes pode até não ser um processo, pode ser aquela figura que você tem como referência, né, aquele profissional que você tem como referência, e que em situações de decisão você pode pegar o telefone e falar: olha, estou pensando assim, as experiências que eu tive, que eu quero ter, o que você acha? Como é que isso foi para você na época que você vivenciou, né, situações parecidas? Você está conversando com uma pessoa amiga, mas, de certa forma, ele está sendo o seu mentor, né? Ele está fazendo um processo de mentoring com você. E sempre ajuda a gente ter uma segunda visão, uma terceira visão, porque tem coisas, às vezes, que a gente não está enxergando, são aquelas perguntas que muitas vezes podem fazer para a gente,
e que sozinho talvez a gente não fizesse. É mais difícil, né? A gente fazer pergunta para a gente mesmo. Então, está aí, né, a importância de ter um bom mentor. E se você gosta do tema mentoring, também vamos dar uma dica. Temos vídeo falando sobre isso. Aliás, não um, tem mais de um, né, Serginho? Que a gente fala sobre mentoring, que a gente explica. Concordo totalmente com esse aspecto do mentoring, Valéria, porque, veja bem, esse comportamento é diferente de outros que a gente mencionou, porque não é um colega do trabalho, não é um feedback, não é o seu líder, ele não vai poder te ajudar porque você está pouco tempo na empresa e aí, de repente, você está naquela ânsia de mudar, ou seja, ninguém conhece a tua história, ninguém te conhece ainda. Então, e aí? Você vai recorrer para quem? Né? Então, esse é diferente das outras situações, onde um colega, o time, um líder de uma outra área vai te ajudar, vai te alertar sobre um determinado comportamento, uma atitude. Não, esse aqui, ele é diferente. Então, Valéria, concordo. Né, Roberto? Que é importante ter essa visão mais ampla nessa situação. Né? Até porque a pessoa realmente pode ter alguns comportamentos, alguma atitude de ter problema com o chefe, né? Então, assim, está tudo uma maravilha no primeiro questionamento, né? Já acha que o chefe quer puxar o tapete, ou tem um comportamento de tentar sempre aparecer mais que os outros. Tem algumas atitudes, né, que fazem com que ele descurta rapidamente a empresa, né? Então, realmente, o mentoring é muito importante, né? E acho que é importante para a carreira você repensar, né? Quando você passa, né, por empresas, você tem que completar ciclos, né? Porque você fica muito mais confortável em fazer as mudanças, né? Porque aí você vai fazendo com o upgrade, né? Às vezes as pessoas chegam lá em cima, vão nesse ritmo frenético, chegam lá em cima, aí quando tem uma situação limite ou crítica, ela não vai desempenhar bem, exatamente porque ela não passou, não viveu, né? Então, gente, você que está assistindo esse vídeo, faça uma reflexão. Espero que a gente tenha trazido insights, né? Ou experiências importantes. Pense bem, porque assim, como a Valéria falou, tem que ter um mentor, alguém de fora que possa te ajudar. Se coloque na situação. Você encaixou, peça uma ajuda ou converse com aquela pessoa que você tenha referência. E não esquece também de o que lá atrás, o que você pensou sobre carreira, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E siga em frente e siga em frente. Tá bom, gente? Então, é isso. Queria deixar um grande abraço para vocês. Nos acompanhem nas redes sociais. Então, o nosso site, tristãogrh.com.br. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, além dos nossos podcasts, do Spotify e no Deezer. Nos acompanhem, tá bom? Beleza. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.